Continuando com a nossa programação, agora a gente tem a Verônica Oliveira. Verônica é coordenadora do programa SEDAI por Elas. Vai falar um pouquinho sobre o programa para a gente. Seja bem-vinda, Verônica. Bom, gente, ela está procurando aí o passador. Bom, já vi alguns rostinhos femininos aqui para a gente discutir um pouquinho de como a temática, né, esse ano envolve inovação. A gente está compartilhando uma inovação que a gente considera, né, uma inovação social, sendo trabalhada na SEDAI aí nos últimos 2 anos, que é o programa SEDAI por Elas. A gente definiu, né, como prioridade trabalhar, né, os ODS, e dentre eles, né, o ODS 5, que é o ODS da igualdade de gênero, e há aproximadamente, né, 2 anos e meio atrás, uma comissão de mulheres da companhia se reuniu para levantar quais eram os principais temas a serem trabalhados. 16% de mulheres e 84% de homens, né? Então, por que discutir um tema como esse para uma minoria? É porque, em realidade, é esse o desafio que é posto, né? Discutir aquilo que a gente precisa ampliar para dar a melhor equidade de gênero num ambiente dentro do saneamento, né? E, para isso, a gente elencou, né, um dos pontos prioritários de intervenção voltado ali para o suporte às mulheres trabalhadoras da SEDAI, mas é um programa que não envolve exclusivamente as mulheres, da onde a companhia, né, desenvolve as suas ações. Então, o programa SEDAI por Elas, ele completou em outubro desse ano, né, em agosto, de execução. Ele é um programa, né, que envolve uma tríade de ações, principalmente voltada, né, pelo mapeamento das lideranças femininas dentro da companhia. Uma das questões, quando a gente fala de equidade de gênero no âmbito empresarial, está voltado para a questão, né, relacionada a mulheres em cargos de liderança. Quando a gente olha a nossa realidade dentro da SEDAI, a gente não tem uma discrepância tão grande do ponto de vista quantitativo de mulheres em cargos de liderança, mas o que a gente se desafia é pensar que essas mulheres chefiam homens, na grande maioria delas, né, são homens que estão na área operacional. A gente tem ali um percentual de quantitativo, né, de mulheres equitativo do ponto de vista de lideranças, nas nossas frentes de intervenção. Contudo, quando a gente vai olhar para a alta direção da empresa, né, para a alta gestão, a gente não tem esse número tão, digamos assim, traduzindo ele tão equitativo como a gente tem em outros cargos, como, né, chefes de departamento, coordenadores. Discute falar aqui, né, do porquê disso, porque, embora a gente seja uma minoria dentro da companhia, além de ser uma minoria, a gente é um público muito diverso. A gente tem mulheres, né, que estão em situação de carreira, né, dentro da companhia, que fazem parte do quadro efetivo em relação ao seu vínculo, mas nós temos também mulheres que são terceirizadas, né, estagiárias, jovens aprendizes, e um diferencial que a gente tem também, que são aquelas mulheres que são advindas do sistema prisional, que cumprem com a gente o processo de ressocialização via trabalho. Então, é uma diversidade muito grande de demandas e, por conta disso, a gente trabalha a sororidade entre mulheres. E, para além disso, né, o letramento, que é indispensável para discutir com os nossos colaboradores, nossos colegas homens dentro da companhia. Para estruturar esse trabalho, a gente dividiu em 3 frentes de intervenção, né? A primeira delas voltada, né, para um espaço de atendimento à mulher. Então, em 4 das nossas maiores unidades operacionais de concentração de mulheres, a gente tem ali um trabalho desenvolvido com um espaço físico dedicado às mulheres, em que envolve, né, tanto um atendimento individualizado em casos de enfrentamento à violência, em casos de algum tipo de questões relacionadas à saúde da mulher, considerando o desafio que é conciliar a maternidade e o espaço de trabalho. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho à frente. A gente tem um trabalho que é interior do Estado, em que, por vezes, né, nos afasta ali 5, 6 horas de distância entre o prédio sede da companhia. Então, a gente desenvolve essas ações também, a gente atua. Então, é um programa, né, bem diverso do ponto de vista
espacial e também do ponto de vista da questão de ser minoria, mas também quando a gente vai pensar a água, a forma, né, de administrar a água no domicílio, no dia a dia, isso, na maioria das vezes, está dentro de uma gestão que é ainda hoje feminina, né? A sobrecarga do cuidado, né, o protagonismo feminino desse ponto de vista, também, principalmente as mulheres. A gente tem uma frente de intervenção que é voltada para as ações que são coletivas. Então, a gente tem mulheres da própria companhia que, por mês, a gente discute alguma temática específica que são protagonizadas pelas próprias mulheres a partir não só da indicação de outras mulheres, como também de temas que elas trazem. Então, a gente discute, por exemplo, né, dentro dessa diversidade do público que a gente está falando. Hoje em dia, a gente sabe que não é apenas trabalhar que afasta a mulher da violência, né? As mulheres estão submersas a variados tipos de violência. Você está afastada de uma possibilidade de ter ali uma violência que é patrimonial. Então, a gente traz mulheres que são de dentro da própria companhia, como é um exemplo que eu vou dar para vocês muito prático, de uma contadora que discute a parte contábil da companhia, mas que vem para a gente e, né, a gente pensar mulheres que trabalham, qual é o jargão que a gente tem, né? A mulher é aquela que gasta. Mas, né, como é que isso se inverte no dia a dia? Então, como discutir economia, não apenas a economia do cuidado, mas, principalmente, como discutir formas de acesso mais igualitárias no individualizada da mulher. E nesses espaços a gente atende, né, tanto mulheres que foram vítimas de qualquer tipo de violência, e fora, né, no seu próprio núcleo familiar. Uma das coisas que a gente discute sempre é que não tem um SEDAI por eles. E aí as nossas respostas são, né, não tem um SEDAI por eles porque eles estão aonde? Na alta administração da empresa, não são as mulheres. Então, essa sobrecarga feminina é que é o ponto de partida para a gente fazer o enfrentamento a ações que são mais igualitárias. Envolver a carreira das mulheres, né, o suporte à maternidade e à saúde da mulher, direito e cidadania, essa frente muito voltada para as nossas trabalhadoras que vêm do sistema de igualdade de gênero, são os nossos principais eixos de intervenção. Uma das questões que a gente discute, né, com relação ao suporte à maternidade é o entendimento de que a gente não busca fornecer apenas uma psicólogo e equipe de enfermagem. O nosso principal desafio é que essa mulher volte da licença ainda amamentando. A nossa meta é que os bebês que são acompanhados por nossa equipe tenham esse acompanhamento tanto pré-parto quanto pós-parto, né? Seja durante toda a licença maternidade, ela possa ter o suporte dessa equipe para quando ela voltar, ela consiga voltar de uma forma mais tranquila. Então, a gente discute com elas, seja questões relacionadas ao cuidado em si, mas a construção dessa rede de apoio, quando ela voltar, com quem vai ter esse bebê, né? Principalmente questões, né, do primeiro momento do acesso à amamentação. Não nos adianta ter um espaço físico para a mulher extrair o leite se ela não conseguiu superar as primeiras semanas, que, de fato, são aquelas semanas desafiadoras, né, da pojadura e de tudo mais. E por que a gente discute isso num ambiente, né, de trabalho? Porque a gente sabe que isso reduz o absenteísmo, a gente sabe que aquela criança que foi amamentada, ela tem redução importante de questões, né, relacionadas àquele período em que a criança é inserida na creche, então a imunidade dela é mais alargada e a gente faz isso tudo de acordo com as orientações da OMS, né, e principalmente com relação à orientação geral que a gente tem vinculado, fala, né, de licença maternidade, seja no acompanhamento no domicílio dessa mulher trabalhadora, seja no acompanhamento dela dentro da maternidade, a gente busca trabalhar diversas questões, principalmente a saúde dessa mulher emocionalmente, né? Porque quando ela está se... Aqui é um dos desafios que a gente tem também, que é trabalhar essa questão mais espacializada no interior. Então, é importante também, a gente buscou trazer, a gente entende que é melhor ter esse desafio do que permanecer na normose, né? E não fazer de forma diferenciada. Terceirizado, jovem aprendiz, parceira do colaborador, porque a gente também atende as mulheres que são, né, parceiras dos nossos colaboradores homens, e a equipe do Replantando Vida, que é do sistema prisional. Aqui é um resuminho do que a gente trabalha nos atendimentos individualizados. Então, a gente já, durante esses 2 anos, aí, já superou a 1.000 atendimentos, 86% deles são vinculados a mulheres, mas a gente também... E identidade de gênero. Aqui é um geralzão, assim, né, dos principais temas que a gente trabalha, né, como é a área em que ele atua é afetada. Então, ansiedade, luto, relações familiares, maternidade, assédio, transtornos alimentares, autoimagem, sobrecarga feminina e relacionamento abusivo são os principais temas que a gente vem trabalhando.
Vou passar tudo isso, gente. Aqui, a gente fez um quadrinho mais preventivas em saúde e enfrentamento a violências, para a nossa equipe do Replantando, né, o acesso e questões de dependência química, e já para o quadro e esta quadro a gente trabalha questões, né, do enfrentamento ao etarismo, né, porque essa mulher hoje está há tanto tempo... Uma das questões que a gente busca trabalhar é a responsabilidade social da empresa também através desse eixo feminino. Então, para além desse trabalho de interdisciplinar, dando suporte complementar às políticas públicas existentes, a gente busca, através das nossas próprias colaboradoras, o engajamento. Também tem aqui, por exemplo, né, dentro dessa perspectiva, mais de 130 litros de leite que já foram extraídos ao longo desse período. Mulher, né, que passa por uma gravidez precoce e tem um bebê em situação, né, ali de prematuridade, o quanto que é desafiador. Então, as nossas colaboradoras têm, né, diariamente feito ali a extração de leite, aquelas que têm uma determinada questão, né, com relação ao seu bebê, ela leva para casa, e outras, né, fazem a doação também dentro de uma perspectiva ali de responsabilidade social. Aqui é um pouquinho do que a gente já alcançou, né? Principalmente certificação com o Ministério da Saúde, porque para nós é importante, né, ter ali as participações em dossiê mulher, porque é um dos pontos também de enfrentamento à violência, e outras ações socioeducativas vinculadas aí às políticas voltadas para as mulheres. Em linhas gerais, era isso. Passei alguns segundos. Muito obrigada, Verônica. Agora a gente vai ter um momentinho para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Curiosa, qual o maior desafio que você vem enfrentando para a equidade em relação à oportunidade de carreira dentro da empresa entre as mulheres e os homens? E também também com questão salarial, para igualdade também na equiparação salarial. Com relação à equiparação salarial, a gente não tem essa dificuldade de forma tão latente, porque o acesso, né, efetivo ao quadro é via concurso público, e o concurso é vinculado à carreira, né, à função que aquela pessoa, né, vai desempenhar. Uma diferenciação entre a questão do salário, propriamente dito. Então, aí com ela. Então, com relação a isso, a gente não tem tantas dificuldades. Agora, para a operacionalização do trabalho, a principal dificuldade é, de fato, a gente, primeiro, né, fazer esse movimento das mulheres se entenderem enquanto, né, um grupo que precisa avançar nesse processo, do ponto de vista do entendimento de que as mulheres, na maioria das vezes, elas são educadas para o quê? Né? Não é para serem parceiras, era para concorrer. Né? De alguma forma, o patriarcado traz isso para um programa como esse, não tem partir de questões simples, né? Sejam de nossos elevadores foram todos adesivados com questões que no dia a dia as mulheres sofrem e não têm ciência de que é uma violência. Numa reunião eu sou silenciada, isso é uma violência. De alguma forma saio daquela reunião ali achando que eu fui, então isso também é uma violência. Então pensar coisas simples, né? E que são muito vivenciadas no nosso dia a dia e que, por vezes, a gente não para fazer essa reflexão. Então, esse entendimento, tanto, né, de conscientizar as mulheres sobre as violências que são múltiplas no dia a dia, foi o nosso principal desafio no início. E aí a gente brinca dizendo que é sempre, né, um jogo de videogame. A gente vai pulando uma etapa, né, vence essa, e aí vem outra mais desafiadora, né, assim como a maternidade, e a gente vai se reinventando de acordo com aquilo que surge de demanda para a gente. Obrigada. Não, está ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Muito obrigada, Verônica. Eu é que agradeço a oportunidade.